nossa colunista, a doutora Cilândia Amaral. Boa tarde, doutora Cilândia. Oi, Bárbara, boa tarde, tudo bem com você? Tudo certinho, doutora Cilândia, que virou a noite ajudando, trabalhando, né, num trabalho de parto, agora vai com a gente por telefone falar sobre outros assuntos bem diversos. Nosso assunto que hoje é menopausa, climatério, né, doutora Cilândia? Isso, vamos mudar aí um pouco o foco, né, e conversar um pouquinho mais sobre outra etapa da vida da mulher, né? Todo mundo ouviu os noticiários essa semana, né, Bárbara? No censo brasileiro, que nós já somos maioria na população em termos de sexo, né? Uhum. As mulheres já são maioria no Brasil. E estamos vivendo mais, graças a Deus, né? Com mais saúde e, obviamente, que isso demanda um entendimento das diversas fases da vida. E essa fase climatério e menopausa é, sem dúvida, uma fase de muita importância clínica na saúde global da mulher. Olha, e a partir de... Tem uma idade, eu sei que cada vez eu tenho visto pesquisas, né? Mulheres têm entrado no climatério mais cedo, mas qual é uma média de idade que a mulher já começa a sentir os efeitos da menopausa, doutora Cilândia? Então, eu vou começar pelo climatério. Perfeito. Porque, em definição, o climatério começa a partir do momento em que uma mulher começa a ter alterações na função do ovário. Ou seja, ela tem menor produção dos hormônios produzidos pelo ovário. É considerado fisiológico que isso possa acontecer a partir dos 35 anos. Uou. E os principais sintomas, apesar de que a maioria expressiva das mulheres vai começar a sentir sintomas de climatério a partir dos 40, 45 anos, tá? Uhum. Mas se acontecer com mais de 35, não é considerado uma fase precoce. Os principais sintomas do climatério, eles envolvem alterações emocionais, ou seja, qual o impacto que essa diminuição dos hormônios vai promover no emocional daquela mulher. Uma labilidade emocional maior, uma noção mais emotiva de uma nova fase da sua vida. E isso traz um impacto, Bárbara, inclusive do ponto de vista reprodutivo. O que a gente tem hoje? Mulheres engravidando cada vez mais tardiamente, mulheres protelando a sua vida reprodutiva. E, de repente, essas mulheres começam a se deparar com grandes modificações hormonais, limitando, inclusive, a sua vida reprodutiva. Então, sem dúvida, essa transição da vida reprodutiva para uma vida de diminuição da capacidade reprodutiva ou mesmo não reprodutiva gera um impacto emocional significativo. As ondas de calor, as famosas ondas de calor, né, que nós chamamos cientificamente de fogachos, são sintomas comuns, principalmente ondas de calor à noite. Dor de cabeça, diminuição do metabolismo, então a mulher começa às vezes a ter um ganho, um acúmulo de gordura maior, portanto tem que ter mais ainda uma intensificação nos cuidados de alimentação e atividade física. Ela pode ter diminuição do desejo sexual, ou seja, diminuição de libido. Os sintomas, eles são diversos. Algumas mulheres têm perda de sono, e aí, às vezes, quem está escutando a gente falar tudo isso fica um pouco até assustado de dizer, meu Deus, e daí para frente, então? Uma pessoa que não dorme, que tem uma labilidade emocional, que tem um ganho de peso facilitado, que qualidade de vida que essa pessoa vai ter? Uhum. E é exatamente aí que a gente precisa focar. Em essa mulher viver essa nova etapa dela com o máximo de qualidade de vida. Primeira condição de se viver uma nova etapa é entender que é natural, é fisiológico, tá? E que a gente vai vendo que clinicamente cada mulher tem a sua manifestação. Portanto, tem gente que passa muito suavemente em termos de sintomas, tem gente que tem sintomas mais moderados, tem outras que têm sintomas mais intensos. Eu falei antes do climatério exatamente porque esse período, ele é um período que não tem uma duração definida e antecede a menopausa. Porque menopausa é um diagnóstico retrospectivo.
A gente diz que uma mulher está na menopausa quando ela fica 1 ano sem menstruação, sem outras razões que possam justificar a ausência de menstruação dela. Tá? Então, em média, a brasileira menopausa aos 50. Tá me ouvindo, Bárbara? Tô, sim. Em média, a Em brasileira... média, a brasileira menopausa aos 52 anos de idade. Porém, novamente, acima de 35, 40 anos, que é a maioria das referências, já não seria uma coisa precoce. Olha só. E me explica uma coisa, tem alguns fatores que colaboram para a questão do climatério? Sei lá, mulheres que menstruaram mais cedo, mulheres que menstruaram mais tarde, mulheres que têm algum tipo de histórico, tendem a ter um climatério mais intenso. Tem alguma relação, alguma correlação? Não temos uma correlação tão precisa, mas, sobretudo, no que se trata de menopausa precoce, o histórico familiar, ele acaba sendo importante, tá? Mas é muito variável essa coisa de que, quanto mais cedo menstruou, mais cedo vai entrar na menopausa. Não necessariamente, tá? Então, a gente sabe sim que tem algumas condições que podem levar a uma antecipação desse processo. Por exemplo, tratamentos quimioterápicos. Pacientes que elas usam medicações para um câncer, por exemplo, dependendo das medicações, elas podem entrar numa falência ovariana mais cedo, né? Pacientes que passaram por cirurgias radicais com uma endometriose profunda, que precisaram retirar parte do tecido ovariano. Então, na medida em que a gente tem uma redução desse tecido, obviamente que a gente vai ter lá na frente uma repercussão em termos de capacidade reprodutiva, mas também de produção hormonal. Olha, que diferença. E tratamento? Tem tratamento? É só para amenizar esses sintomas? No Essa sua pergunta, ela é fundamental, porque a maioria das mulheres, elas já ficam ansiosas, de uma certa forma, com a possibilidade delas sentirem as repercussões do climatério e menopausa. Essa é a razão, por exemplo, Bárbara, que 20, 30 anos atrás, todas as mulheres estavam, a partir dos 35 anos, buscando um ginecologista na expectativa de começar a fazer uma reposição hormonal. Então, a gente tinha reposições hormonais que eram, às vezes, até precipitadas. Aquela mulher não tinha ainda nenhuma alteração hormonal, não tinha nenhuma repercussão clínica, mas elas diziam, eu quero começar a fazer uma reposição hormonal até mesmo antes de sentir tudo isso. E aí a gente começou a ter estudos, trabalhos científicos, mostrando que, primeiro, nem todo mundo precisa da reposição hormonal. Segundo, que nem todo mundo pode. Então, hoje, a reposição hormonal, ela é indicação clínica e individualizada. Baseada em quê? Baseada na história pessoal de fatores de risco para essa reposição, baseada no histórico familiar, por exemplo, de câncer de mama e de outras possíveis alterações, baseado nas condições clínicas, onde a gente pergunta qual é a perda de qualidade de vida que essa mulher tem em decorrência dessas modificações hormonais. Se ela tem todas as alterações hormonais e ela diz para a gente, eu estou bem, eu não tive uma perda de minha qualidade de vida, o que nós vamos dizer é, clinicamente, você não tem indicação de fazer reposição hormonal, você vai manter os padrões de qualidade de vida. A atividade física, que isso facilita muito, inclusive, a resposta hormonal, porque na medida em que a gente vai perdendo a função ovariana, a gente não deixa de ter hormônio totalmente, a gente tem uma pequena quantidade de hormônio, mas a atividade física facilita a ação dessa pequena quantidade de hormônio no nosso corpo. A gente vai dizer, faça coisas que você gosta, faça coisas que você tenha prazer, porque isso melhora o padrão de qualidade de vida de uma forma geral, inclusive física e emocional. Do contrário, quando a gente tem uma paciente que ela sente que houve uma perda de qualidade de vida com a alteração hormonal, essa paciente entra no rol de uma avaliação clínica para risco-benefício da reposição hormonal. Maravilha. Ou seja, resumidamente, a reposição hormonal não é mais para todo mundo, não precisa ser feita, inclusive, de uma forma profilática, como há anos foi feito, porque a gente conhece que a reposição hormonal ela não é isenta
de riscos. Ela traz muitos benefícios, sim, para as mulheres que precisam dessa reposição, mas não é isenta de riscos. Risco de mais taxa de câncer de mama, principalmente quando utilizado por longo prazo, risco de doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa ter prudência nessa indicação, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito comum que as mulheres perguntem sobre a reposição de testosterona, né? Que aí, nossa, a testosterona vai diminuir o acúmulo de gordura no corpo daquela mulher, pode melhorar a função sexual daquela mulher. Mas nós não temos até o momento, cientificamente, nenhum respaldo científico para a gente poder fazer o uso da testosterona como uma reposição hormonal clássica. Então, a testosterona, inclusive, ela foi proscrita pelo Conselho Federal de Medicina, porque nós não temos embasamento científico para utilizá-la com segurança. Que maravilha, que esclarecimento, Orsilande, porque o que tem de achismo por aí, o que tem de chá para isso, chá para aquilo, aí, manipulação de remédios aleatórios que não tem nenhuma, não entendem a consequência, né? Como isso, quando falavam para ter reposição hormonal antes e aumentava a taxa de câncer de mama em alguns casos. Exato. Tem que ter cuidado. E assim, como é interessante, Bárbara, essa tua colocação. Por quê? Porque a gente tem reposições hormonais baseadas em plantas, que são a fitoterapia hormonal. E aí, olha que coisa, né? A gente acreditava que, teoricamente, por ser uma reposição natural, ela fosse menos complicada do ponto de vista de efeitos colaterais. No entanto, o que os trabalhos mostram é que a reposição hormonal clássica, ou seja, essa que você compra um comprimido ou um gel de hormônio numa drogaria, ela é exatamente igual, em termos de efeitos potenciais maléficos, à reposição de hormônio natural. Ou seja, a fitoterapia também pode dar alterações a longo prazo. Portanto, eu acho que é muito interessante essa sua observação, Bárbara, porque quando a gente dá um comprimido ou a gente dá um gel, aplica um gel na paciente, a gente sabe exatamente qual a quantidade de hormônio que está dando para ela naquela dosagem. Mas quando a pessoa pega, faz um chá de amora ou ela faz outras alternativas fitoterápicas, a gente não tem como calcular quanto de hormônio pode ter naquele chá. E isso muitas vezes leva até a efeitos colaterais e danosos maiores do que a reposição hormonal clássica. Ou seja, não façam fitoterapia sem um aconselhamento, uma orientação do especialista. Sensacional, doutora Solange. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Mesa para Dois. Obrigada a vocês, Bárbara. Um abraço, até a próxima.